Graça e paz a todos. Estamos de volta para começarmos o culto desta quinta-feira, 6 de agosto de 2020, culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalho de Justiça. E temos esse encontro marcado às quintas-feiras, todas as quintas-feiras. A agenda de culto da igreja são os domingos pela manhã, com a escola bíblica dominical, à noite, às 18h30, culto de louvor e adoração, terças-feiras, culto de oração e às quintas-feiras, o culto de oração e doutrina. Então, estamos aqui em mais um dia cumprindo esta agenda para a glória do Senhor, E a nossa expectativa é que você se junte a nós e que possamos, num único coro, nós entoarmos louvores ao Senhor, como também meditarmos na sua palavra, e estarmos em concordância na oração, para que os propósitos do Senhor sejam realizados aqui neste mundo. E, meus irmãos, nós vamos orar também, estejamos orando pelo povo do Líbano, que por esses dias teve aquela explosão com produto químico, nitrato de amônia, e foi uma explosão muito grande, de uma proporção gigantesca, e muitas pessoas morreram, outras estão desabrigadas, muitas pessoas feridas, os hospitais não estão dando conta, já não bastasse a pandemia, então mais esta tragédia, e nós vamos orar pelo povo do Líbano e por todo o povo que está passando por tragédias, que são tempestades e furacões, e é seca em outro lado, o mundo geme, totalmente. E nós estamos, como servos do Senhor, precisamos estar sensíveis a todo esse movimento, todos esses acontecimentos, que vêm sendo realizados em todo o mundo. Devemos estar orando. Inclusive, nós vamos meditar no dia de hoje a respeito da oração feita pelos primeiros cristãos, como igreja primitiva. Então, tem muitas coisas que nós não podemos fazer, ou muito, não podemos fazer pouco, ou também não podemos fazer nada, e somente orar. Então, nós vamos estar orando. Sabemos que Deus tem levantado pessoas, países estão se mobilizando também, se solidarizando com o Líbano, e mandando ajuda, e nós daqui estaremos orando ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento para iniciarmos o culto nesta noite. Ó Pai Santo, nós louvamos e agradecemos, exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem realizado os Teus propósitos. Na nossa vida, na vida da Tua igreja, os Teus propósitos neste mundo, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor está na condução de todas as coisas. Sabemos que esses momentos ruins que têm acontecido no mundo não é da Tua vontade. O Senhor não tem prazer nestas coisas. Tantas catástrofes, tantos acidentes, quanta violência também nós vemos em toda parte, e o Senhor também se entristece com todas estas coisas, mas sabemos que tudo é consequência da queda do homem, e de lá para cá a humanidade tem colhido tudo que
tem acontecido como consequência, como fruto da desobediência do homem. E, Pai, nós não podemos deixar de estar orando ao Senhor e pedindo que o Senhor use da sua grande misericórdia na vida daquele povo do Líbano, que o Senhor amenize as dores, que o Senhor esteja confortando aqueles que perderam seus entes queridos e que, ó Deus, esse seja um momento de todos estarem buscando ao Senhor. Ó Pai, se solidarizando com aqueles que estão passando por esse momento. Ó Pai, continua a conduzir as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, sabemos que nas nossas imperfeições nós não temos agradado ao Senhor. O teu coração se entristece, nós pedimos perdão, mas queremos, ó Pai, voltar ao nosso desejo de estar querendo acertar sempre no nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Entendemos que o Senhor nos dará oportunidade, Pai, para reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor. Portanto, aceita este culto que é para o Senhor e que as nossas vidas, ó Pai, sejam de fato o reflexo do que o Senhor tem feito em cada um de nós. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Nós vamos começar cantando, e eu peço a você que abra no hino 395 do Cantor Cristão. Hoje vamos começar com a música do Cantor Cristão, depois vamos cantar mais duas músicas. Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Em falso Pai o vão prazer, por quanto quem te tem. Eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo a meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que Ele dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Amém. Vamos cantar agora o ineto, né, que é Seja Engrandecido.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. E ainda nesse mesmo espírito, né, de exaltar, de louvar, engrandecer o Senhor, nós vamos cantar a música que diz: Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse Deus lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse Deus lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória iluminando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim.
sonhos hoje vou contemplar o amoroso desfrutar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, amém e amém. Vamos orar e para meditarmos na palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta em Atos capítulo 4. Estamos na série de mensagens em Atos, né? Terças e quintas-feiras. Estamos nessa sequência nas meditações no livro de Atos. E agora estamos no capítulo 4 e vamos dar prosseguimento. E aos domingos à noite nós estamos na série de mensagens no livro de Gênesis, tá? Então, são duas narrativas diferentes, narrativas históricas, né? A Gênesis pega desde o princípio da criação dos céus e da terra, através da palavra poderosa do nosso Deus, e vai prosseguindo, passando por gerações. É o autor mostrando toda a ascendência do Messias, né? Aonde começou. E em Atos, nós já estamos vendo uma outra narrativa histórica, que é logo após a ascensão de Jesus, o Messias, que o Antigo Testamento, né, Gênesis, já falava. Então, depois que o Messias veio, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, agora o início de uma era, que é a era do Espírito Santo e a formação da igreja do Senhor. Então, o livro de Atos trata a respeito disto. Tá? Então, vamos orar para depois meditarmos na palavra do Senhor. Ó Pai, quanta alegria, Senhor, nós estamos por estarmos aqui nesse momento, junto com os meus irmãos, para prestarmos culto ao Senhor, para cantarmos louvores como cantamos, exaltando o Senhor, a alegria de nós estarmos em Tua presença. Ó Deus, a alegria também de nós estarmos meditando na Sua palavra, como tem sido bom, como tem sido muito proveitoso, como tem sido edificante e fortalecedor para as nossas vidas. Quanta direção nós encontramos quando meditamos na Tua palavra, o que verdadeiramente a Tua palavra quer nos dizer. É direção, é bússola para a nossa vida. Por isso nós não podemos deixar jamais de meditar na Tua palavra, mas se cumprir o que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. De fato, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá a direção certa. Por isso, Pai, enche cada vez mais os nossos corações ao meditarmos na Tua santa e poderosa palavra. Ó Pai, que a Tua igreja sempre se alegre em ter a Tua palavra como a palavra que todos nós necessitamos, Pai. A palavra que nos preenche e que possamos passá-la para outras pessoas para conhecer também a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, ilumina as nossas mentes, prepara os nossos corações e que a Tua palavra, mais uma vez, fale a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você já abriu aí em Atos 4?
Você pode até ter aberto. Eu estou abrindo agora. Já chego lá. Pronto, cheguei. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Nós vamos meditar do versículo 23 ao versículo 30, hoje. Vamos meditar do versículo 23 ao versículo 30. E diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. Algumas versões dizem assim, amigos. Outras voltaram para os seus. E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Até aí. Tá? Até aí. Vamos deixar esse versículo 31 para a próxima terça-feira, fazendo parte do outro texto que seguirá o final do capítulo 4. Tá? Nós vamos ficar até o versículo 30. Então, nós lemos do 23 ao 30. E nós podemos perceber, meus irmãos, que aqui é mais um desdobramento daquela cura que aconteceu no capítulo 3, a cura do aleijado de nascença, que ia à porta do templo mendigar, buscar recursos financeiros para se manter. Então, Pedro e João, diante deles, o cura em nome do Senhor Jesus. E aí se desdobra, né, toda esta polêmica, né, em torno desta cura, e os apóstolos, eles tiveram perante os líderes religiosos, né, chamado o Sinédrio, foram questionados, foram presos e depois eles foram soltos sob ameaças de que não pregassem, não falassem, não ensinassem mais a respeito do nome de Jesus. Certo? E aqui temos 3 pontos para nós aplicarmos a nossa vida como igreja do Senhor. Nós extraímos aqui 3 pontos, 3 verdades diante de todo esse cenário, de todo esse desdobramento, de tudo que aconteceu. Então, o primeiro ponto que nós podemos falar aqui nesta noite é que a igreja unida enfrenta a perseguição por meio da oração. A igreja unida enfrenta a perseguição por meio da oração. Versículo 23 e 24. O que é que diz aqui? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. E aí
acontece a oração. É a fala deles na oração. Meus irmãos, a primeira atitude que Pedro e João, após serem soltos, foram de procurar os seus irmãos na fé, os seus irmãos em Cristo Jesus. A verdade é que eles foram procurar a igreja, contar o que lhes havia acontecido. E o que foi que aconteceu? Eles foram presos, proclamando a mensagem do Evangelho, e também sofreram ameaças, caso continuassem a falar e a ensinar no nome de Jesus. Esse foi o relatório que Pedro e João deram à sua igreja. E meus irmãos, diante deste relatório, a única atitude que a igreja do Senhor teve foi essa aqui narrada nesse capítulo 4, 24 de Atos, a reação da igreja diante daquela situação, daquele relatório, foi a reação de orar. Versículo 24 nos mostra isso. Levantaram juntos a voz a Deus. É o quê? Eles oraram. Se colocaram em oração. Oraram em concordância diante daquela situação de perseguição. Eles oraram juntos, em concordância. É interessante que eles estavam confortados pelo fato de que a oposição que eles estavam enfrentando tinha sido prevista no Antigo Testamento. Eles entendiam essa realidade, porque as Escrituras já tinham mostrado, já estava predizendo o que iria acontecer. Então, contra o que a palavra de Deus diz, não se pode ir contra. Com relação ao que as Escrituras dizem, nós não podemos fazer nada ao contrário, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. E eles viram isso. Eles fizeram referência ao Salmo 2, versículo 1 e 2, quando eles disseram assim no versículo 25, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse é o texto que eles resgataram do Antigo Testamento para fazer referência a essa perseguição que se instalou na vida daqueles apóstolos, na vida da igreja do Senhor. E aquela perseguição se deu com nome, se deu pelas pessoas. Olha o que ele diz no versículo 27. As pessoas que perseguiram Herodes, versículo 27 diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo a quem ungiste. Quem são esses perseguidores? Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, que nós sabemos que são todas as pessoas de outras nações, que não são israelitas, todos são considerados gentios, e o povo daquela cidade. De qual cidade? De Jerusalém. Então, na verdade, foi uma grande maioria que perseguiu o nome do Senhor Jesus, que já havia perseguido o Senhor Jesus, a tal ponto que ele foi crucificado, um julgamento meia boca, e foi crucificado, e a perseguição se deu também através
da vida dos apóstolos, daqueles seguidores de Jesus, dos seguidores do nome poderoso, do nome de Jesus. A verdade é que todos se colocaram contra Jesus. Isso, eles acharam subsídios nas escrituras que eles tinham, que era o Antigo Testamento, para fazer referência a essa perseguição. Mas olha o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 18 ao 21. Olha o que diz. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O próprio Senhor Jesus, ele já havia predito esta perseguição aos seus escolhidos. Olha aí, os apóstolos resgatam uma referência do Antigo Testamento, já prevenindo a eles quanto à perseguição do nome de Jesus e daqueles que seriam seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, e Jesus também previne. Meus irmãos, assim como os apóstolos no tempo da igreja primitiva lançaram mão do que estava predito no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus também predisse que perseguirão os seus escolhidos. A palavra do Senhor tem se cumprido. Cá estamos nós. Os seus discípulos do primeiro século foram perseguidos, outros dos séculos posteriores e também nós dessa geração do século 21. A palavra do Senhor tem se cumprido. Mas o próprio Senhor Jesus, ele, no Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome. Olha o que diz aqui em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Mateus 5, 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus irmãos, não esperemos outra coisa a não ser ameaças e perseguições. Mas assim como aquela igreja, no início da sua caminhada, mas que conhecia verdadeiramente o Cristo, o Senhor, o cabeça desta igreja, se juntou, todos levantaram juntos a voz a Deus, que possamos levantar também juntos a voz ao Senhor. Orar.
possamos estar firmes em oração. No início eu falei, né, que tem coisas na vida que nós não temos mais o que fazer, muito o que fazer, ou mesmo nada o que fazer, a não ser orar. E foi exatamente isso que a igreja fez. A igreja unida enfrenta a perseguição por meio da oração. Precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva. Estar unidos em oração. Se aqui no nosso Brasil não chegou oficialmente a perseguição, mas existem outros irmãos nossos que estão sendo perseguidos, que fazem parte da mesma igreja do Senhor, e precisamos estar juntos, levantando a voz a Deus, juntos com eles, em oração. Sermos sensíveis ao que a igreja do Senhor está passando no resto do mundo. Igreja unida enfrenta a perseguição por meio da oração. Vamos ao segundo ponto. A igreja unida ora reconhecendo a soberania de Deus. Versículo 24. Voltando aqui a Atos, capítulo 4, versículo 24, olha como ele diz: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Olha o que diz o versículo 28. Não, vamos deixar o 28, para um pouquinho adiante. Meus irmãos, quando dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, não é uma expressão qualquer. Não é. Mas é a realidade. Veja como eles expressam isso na oração que fizeram. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O que é soberano? É exatamente aquele que exerce poder e autoridade supremo. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. Ó soberano, não existe maior do que Deus. Deus é supremo. Deus é superior. Deus é absoluto. Ele sempre foi e continuará sendo. Reconhecendo a soberania de Deus. Mas ainda tem outro elemento nesta oração que exalta a soberania de Deus. E aí eu quero chegar para o versículo 28. Este outro elemento exaltando a soberania de Deus. Olha o que diz o versículo 28. Na sua oração, os irmãos falaram o seguinte: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Isso é o que diz a minha versão. Acredito que você tem uma versão diferente. Eu vou fazer menção a uma versão aqui, mas na minha versão diz assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Fizeram quem? Todos esses que se levantaram contra Jesus, contra o servo do Senhor. Todos esses que estão fazendo força contrária contra a igreja do Senhor. Fizeram, na verdade, segundo o que a vontade de Deus já havia decidido. É interessante que na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: fizeram o que a tua mão e o teu propósito já havia decidido. Meus irmãos, nada do que aconteceu
até aquele momento ali, né, da oração da Igreja do Senhor. Nada do que aconteceu foi fora dos planos de Deus. Nada. A crucificação de Cristo estava nos planos de Deus. Não foi uma derrota para Jesus. Foi, na verdade, a vitória dele sobre a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E está à direita de Deus Pai, reinando absoluto. Um reino eterno. Então, aqueles homens, eles poderiam ter pensado, derrotamos a Jesus, o matamos, o crucificamos. Não. Eles, na verdade, fizeram exatamente o que está nos propósitos de Deus, né? Segundo a mão poderosa de Deus, o propósito poderoso de Deus, tudo já prescrito pelo Senhor. Também, meus irmãos, nada do que está acontecendo ou venha a acontecer está fora do governo ou do controle de Deus. Nada. Deus continua no controle de todas as coisas. E nós, como Igreja do Senhor, devemos fazer o que a igreja primitiva fez, levantar juntos a voz a Deus e reconhecer a sua soberania, né? Exaltando o Senhor hoje e sempre. Enquanto a palavra de Deus ela vai se cumprindo, nós, a igreja, continuamos exaltando ao nome soberano do Senhor, ao único que é digno. A Igreja Unida ora reconhecendo a soberania de Deus, né? Nunca dizendo ou desesperada, aflita, achando que Deus perdeu o controle das coisas, que as coisas estão acontecendo aleatoriamente à vontade de Deus. Não. Jamais. Mas reconhecendo, né, a soberania de Deus. Deus esteve, está e continuará no controle de todas as coisas. E assim a igreja orou. Que maravilha, meus irmãos, reconhecerem, né, que tudo o que aconteceu, Jesus, nós estamos vendo em Gênesis, lá no início da Bíblia, Deus com seu plano salvífico, a partir de Adão, Sete, aí vem Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel, Davi, e aí vem Jesus, da descendência de todo esse povo. Deus está no controle de todas as coisas. E a morte de Jesus não foi algo que Deus perdeu o controle, porque já estava predito, já estava planejado, já estava nos planos de Deus, no plano salvífico de Deus, de seu Filho morrer por amor a cada um de nós. Os homens acham que podem sabotar os planos de Deus, mas é um engano total. Jamais sabotarão, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Já disse Jó. Nada, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então a Igreja Unida ora reconhecendo a soberania de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está com o controle de todas as coisas. Continuemos a orar juntos, reconhecendo a soberania
de Deus. Terceiro e último ponto que nós encontramos aqui é que a Igreja Unida ora pedindo a Deus que a capacite para a realização da sua obra. A Igreja Unida ora pedindo a Deus que a capacite para a realização da sua obra. Vamos ler o versículo 29 e 30, que diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Meus irmãos, observe que a igreja não orou para que Deus o livrasse da perseguição. A igreja não orou para que Deus o livrasse das ameaças. A igreja não orou para que Deus removesse aquelas pessoas que estavam perseguindo. Mas a igreja orou pedindo a Deus que os capacite. Sabe para quê? Para anunciarem a tua palavra corajosamente. Você já pediu a Deus para Ele lhe usar, lhe capacitar? Anunciar a palavra corajosamente. Mas também estende a tua mão para curar e realizar maravilhas por meio do nome de Jesus. Foi exatamente isso pelo que a igreja orou fervorosamente a Deus. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Meus irmãos, como temos muito o que aprender com a igreja primitiva. Como temos. O quanto precisamos nos concentrar em realizar a obra do Senhor. Há uma necessidade. Como precisamos, como devemos. Imagine que mesmo em meio a ameaças e perseguição, a igreja estava totalmente focada em ser capacitada pelo Senhor para fazer a sua obra. E aqui eu repito, o quanto temos de aprender com a igreja primitiva. Quanto temos de aprender com ela. Quantas coisas estão tirando o nosso foco em realizar a obra do Senhor? Quantas coisas? Quantas coisas vêm em primeiro lugar? Quantas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida? Quantas coisas chamam mais a nossa atenção do que o desejo de estar no Senhor, fazendo aquilo pelo qual Ele nos chamou? Vivemos em um mundo cheio de ofertas. Ofertas essas que, na maioria das vezes, nos tiram desse propósito que a igreja primitiva estava. A igreja não arrefeceu os ânimos quanto a cumprir a sua missão. Ela não se esfriou. Pelo contrário. Aquilo que era uma ameaça para eles, aquilo que já era uma perseguição, afinal de contas, os apóstolos foram presos por causa do nome de Jesus, porque estavam anunciando o Evangelho.
Já era uma realidade. Ainda foram ameaçados, sob pena de acontecer a mesma coisa. E nós vamos ver no desenrolar do livro de Atos. Mas a oração deles foi: capacita-nos, Senhor, para anunciar a tua palavra. Covardemente não, corajosamente. Quantos no século XXI precisam ser encorajados, precisam ter coragem para anunciar a palavra do Senhor. A ameaça e a perseguição para os nossos irmãos da igreja primitiva não era nada. O que importava para eles era anunciar a palavra de Deus. Você está precisando de coragem? Ore ao Senhor. Ore a Deus. E que as nossas orações sejam orações exaltando a soberania de Deus, mas também pedindo que nos capacite para realizar a sua obra. Sigamos o exemplo da igreja primitiva. Uma igreja unida em oração, em que todos se convergem para um único pedido, um único sentido, uma única direção. Meus irmãos, a Bíblia aqui não está escrita em vão. Está escrita para nos ensinar, para nos modelar, moldar o nosso caráter, transformar a nossa vida, para estarmos no prumo da vontade do Senhor. Aquela igreja, a preocupação dela está no centro da vontade de Deus, não mais outra coisa, a não ser estar no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus era de anunciar, de que a sua palavra alcançasse outros povos, outras tribos, outras nações, para que também pudessem conhecer a Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Então, o que nos importa é seguirmos o que a palavra do Senhor nos orienta. A igreja unida, orando ao Senhor em um único propósito, de nos capacitar para fazer a sua obra. Vamos orar nesse sentido? Nós vamos, nesse momento, orar. Nós estamos chegando ao final do culto, mas que a nossa oração, a partir de agora, seja essa: capacita-nos, Senhor, não deixando de reconhecer a soberania de Deus, mas pedindo ao Senhor, sobretudo, capacita-nos, Senhor, para a realização da sua obra. Que nada seja impedimento. Olha, a igreja estava no extremo, na perseguição, nós não chegamos nada ao pé disso. Nada. Estamos nos preocupando com muitas outras coisas e deixando de anunciar a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, acabamos de meditar na tua palavra e vemos aqui, Senhor, um exemplo marcante para a nossa geração. Uma geração que tem tudo, porque são muitas ofertas, são muitas coisas cômodas para a nossa vida. E nós estamos vivendo nessa comodidade, nesse conforto que o mundo de hoje, de século XXI, nos oferece.
mas que possamos ser despertados em anunciar a tua palavra, em buscar no Senhor capacidade necessária para que sejamos anunciadores, proclamadores da tua santa palavra. Sabendo que tudo que aconteceu, que está acontecendo e que há de acontecer é cumprimento da tua palavra. Assim como aqueles nossos irmãos lá no início reconheceram isso, buscaram na palavra e reconheceram, é a tua palavra se cumprindo. Mas o propósito continua o mesmo. Capacitação para anunciar a tua palavra. Ó Deus, fala conosco através do teu Santo Espírito, nos mexendo, nos movendo, nos despertando para tanto. Nos dá um continuar de noite tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. O nosso próximo encontro será na Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Estaremos abordando um outro estudo, já acabamos com aquele estudo sobre mutualidade cristã, estaremos iniciando outro. E à noite estaremos novamente no culto de louvor e adoração com a série de mensagens em Gênesis. Eu peço a você a gentileza de, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Também peça a um amigo, passe o link, peça a um amigo para se inscrever, será bom para o canal da igreja, tá? Então tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e vamos continuar orando e firmes nos propósitos do Senhor. Deus abençoe.